Bem-vindos, meus alunos da Escola Cultura Viva, a mais uma aula virtual de Geografia. Hoje eu quero conversar com vocês sobre climas do nosso continente e, após explicar os climas de uma forma generalizada, eu vou dar um destaque específico para o Brasil. Anotem todas as dúvidas no caderno e, se quiserem, podem mandar lá no Google Sala de Aula as suas dúvidas. Se preferirem, podem também utilizar o meu e-mail, que é professormarcelesperanca@gmail.com. Bom, a nossa aula então está começando. Com relação ao clima, ao longo de toda a América encontrarei uma grande diversidade de tipos climáticos. É muito importante lembrar que essa diversidade ocorre devido à grande extensão latitudinal do próprio continente. Na linha do Equador, aí na América do Sul, eu terei regiões mais quentes, incluindo essa parte da Flórida, na América do Norte, e também essa ilha, né, que é Cuba. Eu terei o Trópico de Câncer passando por essa região. Já na parte sul, aqui na América do Sul, passa o Trópico de Capricórnio. E por que estou mostrando então essas delimitações? Uma delimitação entre o Trópico de Câncer, entre o Equador e o Trópico de Capricórnio. Porque, na verdade, o fator relevo irá determinar o clima de uma região localizada sobre a mesma paralela ou sobre uma mesma extensão territorial. Eu quero dar o exemplo da linha do Equador. Se pegarmos a região da Amazônia, onde está bem próximo da linha do Equador, eu terei um clima quente e úmido. Seguindo na mesma linha em direção à região andina, eu encontrarei um clima frio de montanha. Qual é o motivo? Simples. O elemento altitude e não mais a latitude responderá a essa questão. Vamos nos lembrar que quanto mais alto, mais frio. Então, voltamos para a velha regra. Quanto mais próximo ao mar, a tendência é ser mais quente. E quanto maior a altitude, a tendência é ser mais frio. Lembre-se que temos menos concentração de gases na atmosfera, logo fica mais frio. Por quê? Porque existe menos retenção de calor. O relevo, então, agirá sempre sobre o clima. Queridos alunos, temos os fatores climáticos estudados lá no sexto ano que precisamos recordar antes mesmo de falarmos sobre climas da América, em especial o clima do Brasil. Vamos lá? Dentro dos fatores que definem o clima de uma determinada região, nós temos a latitude. Ela está diretamente ligada às diferentes formas de radiação solar sobre a Terra. Assim, quanto mais próximo à linha do Equador, que são baixas latitudes, né, mais perto do Equador, gira em torno de 0 graus, né, e mais distante do Equador vai aumentando até chegar a 90. Então, mais próximo ao Equador, mais as temperaturas tendem a aumentar. Por outro lado, à medida que nos direcionamos rumo às zonas polares, que são altas latitudes, menores tendem a ser as temperaturas. Outro fator climático aí, altitude. Em regiões mais altas, a pressão da atmosfera costuma ser menor, além do fato de que a irradiação também vai ser menor. Assim, a temperatura costuma ser bem inferior, o que nos faz concluir que quanto maior a altitude, menores as temperaturas. E quanto mais próximo ao nível do mar, maiores também serão as temperaturas. Outros fatores que eu tenho em relação ao clima é a maritimidade ou continentalidade. Na verdade, acabam sendo termos que vão designar, respectivamente, a proximidade de um local do mar ou a sua posição em uma região mais continental, o que vai estar interferindo diretamente sobre o clima.
É importante lembrar que o solo ele costuma tanto se aquecer quanto se resfriar mais rapidamente do que a água. Então, eu terei uma amplitude térmica, que é a diferença entre a maior e a menor temperatura. Isso ocorre ao longo do ano em regiões continentais e o inverso também pode ocorrer em regiões litorâneas. Próximo fator do clima são as massas de ar. Em função das diferenças de pressão atmosférica, nós temos então a movimentação do ar. Quando esse movimento ocorre em blocos de ar com a mesma temperatura e umidade, formam-se então as massas de ar que acabam transferindo suas características para o clima dos locais por onde passa. Por exemplo, massas de ar frio e úmido são responsáveis por diminuírem as temperaturas e aumentarem a umidade. Nós falamos que nós temos frentes de ar quando duas massas de ar diferentes, uma fria e uma quente, acabam se encontrando. Fator climático, vegetação. Gente, interfere no clima de várias formas diferentes. As principais delas são a de contenção ou absorção dos raios solares. Dessa forma, vai minimizando os seus efeitos. E a elevação da umidade por meio da evapotranspiração acabam diminuindo as temperaturas e elevam os índices de chuva. Fator relevo também influencia o clima quando as regiões mais altas acabam impedindo a passagem de massa de ar, fazendo com que algumas regiões se tornem mais secas ou até mesmo desérticas. Irei falar daqui a pouco a respeito disso, principalmente ali na região dos Estados Unidos. Já as correntes marítimas, elas apresentam condições bem específicas de temperatura que acabam influenciando diretamente o clima. Em regiões em que o mar é mais quente, por exemplo, a evaporação aumenta e eleva a umidade, que acaba se dispersando para outras regiões. Quando as correntes são mais frias, a umidade local acaba diminuindo e a pressão atmosférica e a umidade passam a ser menores, o que faz com que essa região acabe, entre aspas, sugando as massas de ar de outras localidades, que passam então a sofrer alterações em seus climas. Pois bem, já que fizemos essa recordação, eu acredito que ficará bem mais fácil agora darmos seguimento ao nosso tema clima. Eu prefiro pegar um exemplo aqui da costa oeste dos Estados Unidos, como eu acabei de citar, lembrando o que tem lá. Gente, lembra a aula de relevo? Pois é, exatamente existe nessa região dos Estados Unidos a presença das rochosas, ou seja, aquelas formações mais recentes. Essas formações faz com que o ar do Pacífico Norte não consigam atravessar as montanhas rochosas. Nesse caso, acaba então se formando os desertos, inclusive na própria região do México. Apesar dessa região estar próxima ao Trópico de Câncer, que deveria ser uma região bem quente, o ar que vem do Pacífico, devido a essa quantidade de rochas que estão presentes ali, acabam chegando sem umidade até a parte central. Só para você ter uma noção e entender essa situação, aqui no Brasil também ocorre isso, só que do lado oposto, do lado indo para leste. Por quê? O Nordeste brasileiro ele tem o Planalto do Borborema, que já expliquei. O que acontece? As massas de ar úmidas chegam carregadas lá da sua umidade e acabam sendo impedidas de chegarem ao centro do Nordeste devido ao Planalto do Borborema, provocando então um clima semiárido. Então, falo novamente que, de acordo com a forma de relevo, eu terei determinado um clima regionalizado. Vamos então agora conhecer os tipos de clima da América. Falarei bem pouquinho a respeito de cada um. Vamos começar então do mais frio, o clima polar.
Ele ocorre no extremo norte da América, onde o clima polar ele domina. As temperaturas médias anuais são negativas o tempo todo, com a ocorrência de neve praticamente durante o ano. Por essa razão, o solo está sempre coberto de gelo e neve. E o clima frio? Ocorre ao norte do continente americano, nas altas latitudes, ao sul da região de clima polar. No Canadá prevalece o clima frio. Nessas outras áreas, os invernos são bem extensos e as temperaturas estão sempre abaixo de 0 grau. Como consequência, durante a maior parte do ano, o solo fica então coberto por neve. Os verões, eles proporcionam temperaturas médias aí próximas de 10 graus Celsius. O clima frio de montanha é um clima que domina o oeste do continente. Se localiza ali as montanhas rochosas e principalmente as cordilheiras dos Andes. Nessas áreas, as temperaturas médias anuais estarão variando entre 5 graus e 15 graus Celsius. Clima temperado. Áreas de clima temperado proporcionam estações do ano muito bem definidas, com verões quentes e invernos bem frios. Esse tipo de clima ocorre sobretudo na América do Norte, que nós temos as 4 estações muito bem definidas, já falamos isso dentro de sala, onde ocupa uma ampla área, e já na América do Sul ele se manifesta apenas em pequenas áreas dessa região sul. O clima subtropical. O clima subtropical ocorre em áreas de passagem entre as zonas temperadas e as zonas tropicais. Os invernos são agradáveis e os verões são bem quentes. Apresentam, então, temperatura média em torno de 18 graus Celsius. Chuvas são bem distribuídas durante todo o ano. Ocorre principalmente no sul do Brasil e no sudeste dos Estados Unidos. As regiões do Brasil onde esse tipo climático ocorre apresentam vegetação de matas de araucária, ou também podemos falar mata dos pinhais. A temperatura média anual do nosso querido clima tropical comumente é superior a 20 graus Celsius. Ocorre normalmente chuvas concentradas no verão e os invernos são bem secos. Esse tipo climático acaba sendo influenciado pelas massas de ar úmido que são originárias do oceano. A umidade acaba permitindo o aumento das florestas tropicais, como no Brasil, por exemplo, e em áreas da América Central. No interior da América do Sul, onde a umidade é menor, acabamos encontrando as savanas, um tipo de vegetação que vem sendo, inclusive, destruída e suprimida pela agricultura comercial. O clima equatorial é típico de áreas muito próximas à linha do Equador. Apresenta temperaturas elevadas e também possui altos índices de chuvas bem distribuídas durante todo o ano. No clima semiárido, eu possuo altas temperaturas, normalmente superiores a 20 graus Celsius, com chuvas insuficientes e totalmente mal distribuídas. Na América do Norte, há uma ampla área de clima semiárido, ali no centro-oeste dos Estados Unidos, igualmente na porção centro-sul da América do Sul, ali na Argentina. Tanto um quanto o outro, nós encontramos uma grande área desse tipo climático. O clima árido ou clima desértico, esse tipo acaba tendo como principal característica a escassez de chuvas. As temperaturas são elevadas durante o dia e muito baixas durante a noite, e normalmente esse clima aparece em áreas dos Estados Unidos, do México e do Chile. Lembra quando eu falei sobre os desertos? Devido às formações rochosas ali daquela região? Pois bem, é nesse momento que eu tenho um clima árido e desértico. Você tem na América todos os tipos de zonas climáticas do mundo. Não sei se você percebeu enquanto eu falava. Todos os tipos de climas que estudamos aparecerão dentro da América.
E no Brasil? Já que estamos dentro da América e possuímos uma extensão de quinta grandeza mundial em questão de espaço, quais serão os climas que irão prevalecer dentro do nosso país? Pois bem, o clima equatorial é um clima predominante na região amazônica, abrange todo o norte do nosso país e porções do estado do Mato Grosso e do Maranhão. Possuímos também o clima tropical, que abrange as regiões centro-oeste, nordeste, norte e até mesmo aqui no sudeste. Apresenta estações bem definidas, um inverno seco e um verão chuvoso. Temos ainda no Brasil o clima semiárido, predomina no interior nordestino, e temos aí uma temperatura em média de 27 graus Celsius. As chuvas são escassas e também são irregulares. No Brasil, temos muito relevo? Temos. Temos então o clima tropical de altitude, tipo das áreas mais elevadas dos estados do Sudeste. Aí eu coloco o Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo. Bom, a temperatura média anual aí varia entre 12 graus e 22 graus Celsius. Temperaturas serão mais baixas, obviamente em regiões mais altas do relevo. Uma característica desse clima são as geadas durante o inverno. Tropical Atlântico está presente na zona litorânea que se estende do Rio Grande do Norte, no Nordeste, ao Paraná, no Sul. A temperatura é elevada por volta de 20 graus Celsius. As chuvas regulares e bem distribuídas são mais intensas no Sul e também no Sudeste durante o verão e no Nordeste durante o inverno. Por fim, o último clima aí brasileiro, subtropical, hoje em dia também conhecido como temperado, ele acaba sendo predominante nas porções do território brasileiro que ficam situados aí ao sul do Trópico de Capricórnio. Zona climática temperada do sul. Inclui os estados da região sul e parte de São Paulo e também do Mato Grosso do Sul. A temperatura média é em torno de 18 graus, considerada a mais baixa do país. As chuvas elas são bem regulares e também bem distribuídas. O verão é quente e o inverno bastante frio, sendo comum até a ocorrência de neve ou geada em determinados locais. Pois bem, meus queridos alunos, esse é o nosso recado de hoje. Muito obrigado pela atenção e por estarem se dedicando a essas aulas. Um grande abraço a todos e fiquem com Deus. Cultura viva, muito além da sala de aula.